que eu queria fazer é quais são algumas dicas práticas que vocês poderiam dar para quem quer, né, os pais que querem estabelecer esse hábito nessa construção com os filhos. Então, dicas práticas desse devocional em família, do culto doméstico e tal. Lógico, a dica número 1 é você adquirir o livro. Então, a gente vai deixar o link na descrição aqui, tá? Então, você clica e já pede o seu aí, que vai ser uma ferramenta poderosa, tá? Mas com o livro na mão, né, como fazer? Assim, quais são algumas dicas dessa jornada que vocês foram descobrindo, assim, que vocês poderiam contribuir com esses pais? Olha, eu gosto de pensar o seguinte: deixa as Bíblias preparadas, né? Tem o lugar da Bíblia. Então, Uhum. se preparar é uma coisa importante, não é pouco Hum. importante, porque até tem um livro sobre hábitos atômicos. O Ah, autor sim. fala nesse livro que se a gente quer consolidar um hábito, a gente precisa facilitar aquele hábito. Tem que estar né? na mão, né? Ele tem que estar fácil. Então, por exemplo, o livro não pode ficar lá no quarto, se vocês vão fazer o devocional na cozinha, na sala. Na cozinha a gente passa a maior parte do tempo, né? Com criança, uma dica: não faça o devocional com a barriga vazia. Eita. Tem que ter uma Dica comida, preciosa. né? Então tem que ter um ovinho ali para saciar a fome antes do. Eu gosto de fazer lá em casa. O que funcionou é depois do café da manhã, porque daí ninguém tá com fome e aí o pessoal fica mais calmo, né? Mas cada família vai encontrar o seu momento ideal. Tem famílias que saem para a escola muito cedo, saem para trabalhar muito cedo e eles vão fazer antes de dormir. Mas o importante é que você defina o momento. Tá. Se você não definir o tempo, já sabem. se falar assim, vou fazer quando der, não vai acontecer. Aham. Não É vai importante definir um horário, ter um horário definido, ter um local para guardar o livro, as Bíblias, onde a gente vai saber. Ali é o lugar dos livros, né, da Bíblia, do livro, porque a desorganização, ela pode atrapalhar o nosso relacionamento com Jesus muito, né, porque pode complicar. Então, esse é um ponto importante. Outra coisa que eu gosto de falar é o seguinte: desinstale a expectativa, Ok. sabe? De que, tem que ser tudo perfeito, de que se a verdade. criança chorou no meio, ou que se né, parece que ele não ouviu. Não, faça com fé. Tá. A gente tem que ser mais Muito preocupado bom. com a fé, com a certeza de que aquilo é uma semente que vai florescer e que o Espírito Santo é poderoso para operar através de qualquer circunstância, do que alguma expectativa de reação da criança. Entendi. Porque às vezes as crianças elas ficam paradas e alguns falam, parece que ele tá me confrontando, parece que ele tá assim. Não, ele não tá nada, só tá querendo entender. Ou às vezes eles estão distraídos ali, né? Os pequenininhos, eu gosto muito de dar ali um cubo de encaixe, um brinquedinho para encaixar enquanto eles estão ouvindo a leitura. Isso é uma dica muito legal para as Ok. crianças, Isso é verdade. principalmente Isso eu faço com as crianças da igreja. de 2, 3 Ajuda anos, bastante, aqueles, né, Lego, aqueles de encaixar. Porque as mãozinhas ocupadas fazem com que a atenção fique voltada. Então, a mãozinha ocupada ajuda na concentração, né? E aí você consegue executar. Então, eu acho que... E parece que não tá prestando atenção, mas Mas tá. tá. Depois você pergunta, Em assim, tudo. em tudo. Em tudo. Daqui a pouco sai uma Até pergunta. o que não é devocional. Sabe olha que interessante. Outro dia a gente tava... Uma pergunta do livro ali pro final, não lembro exatamente qual. E o meu filho falou assim, o Estevão falou assim: nossa, mamãe, eu me lembrei de uma frase que o pastor falou no culto. E eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Na leitura do livro, a criança de 8. Não tem 9 ainda não. 8 anos associou isso. Aí eu, qual frase, filho? Aí ele, uma frase de Nárnia, fugiu o nome, do C.S. Lewis. Mamãe, uma frase dele: não nasci para ser livre, nasci para adorar e obedecer. Eu falei, você anotou isso lá no culto? Então, olha que coisa maravilhosa, né? O quanto que isso nos ensina. Demais. Não nasci para ser livre, eu nasci para adorar e obedecer Jesus. E ele foi associando. Então, é tão interessante quando a gente também não despreza as crianças, né? Quando a gente vai com ele e recebe as crianças e pensa, esse alimento espiritual que vai ser servido para os meus filhos aqui, eu também vou comer dele. Esses dias a Val estava lendo o texto de Samuel, que Saul consulta o espírito de Samuel. E é um texto estranhíssimo, né, tal. E a pergunta era o espírito de Samuel? Ele falou com o Samuel, que já tinha morrido, né, para ver Samuel, tal. E aí o Davi ouviu, tal, e a Val tava ali com o Davi. Aí ela falou, o que você acha, Davi? Você acha que era o espírito de Samuel? E eu nunca tinha parado assim para estudar esse texto e chegar numa resposta. Ele falou, não, só era espírito maligno. Ela falou, por quê? Aqui, tá no texto, ó. Saul invocou e ele subiu. Se subiu, tava onde?
Querido. Se subiu, tava lá embaixo. Eu falei, nossa, eu nunca tinha reparado. E aí que o texto falava percebe, que subiu. e isso é uma coisa linda também, que o tanto que isso vai impactando na nossa. Imagina se as famílias começarem a praticar isso, e nós o poder do precisamos, que vai né? acontecer. Nós É muito precisamos. Porque o quanto que é enriquecedor, né, para as famílias, a gente sabe que a gente tem vários problemas de educação no nosso país, Sim. né, que a gente pega às vezes provas de redação, né, dos terríveis. vestibulares, do Enem, a gente fica chocado assim. São tantos desafios, mas o quanto que a palavra de Deus é suficiente para enriquecer culturalmente as famílias, os Meu Deus, filhos. interpretação de texto. e- Exatamente, né? Então, Cultura, é. imagina se a gente começar a desenvolver esse hábito de relacionar com Jesus e focar nos nossos filhos, né, crescerem nisso, o quanto que eles não vão melhorarem até o desenvolvimento na escola, Uhum. né? Nos Com certeza. estudos, o quanto que eles vão ter esse apreço. A gente respeita muito aquele não, o maior missionário aí, né, que a gente tem de modelo, que é o Billy Graham, né, e a mãe dele é outra aí que inspira a gente demais, né, e eu acho tão interessante que ela, uma mulher simples, né, conta-se aí a biografia que ela catou feijão no dia do nascimento do bebê, né, dele, mas aquela mulher simples fazia os filhos estudarem. Em casa mesmo, ela educava as crianças e fazia eles dedicarem ao hábito da leitura. Esse hábito da leitura que tem se perdido. As pessoas hoje, às vezes, quantos livros você leu por mês? As pessoas não faz tempo que eu não leio. Então, a leitura é um hábito tão maravilhoso que vai trazer tantos benefícios para a nossa própria saúde, né? Então, quando a gente pensa que o devocional, e eu gosto de falar isso, ele é um bom hábito que vai puxar outros bons hábitos para sua Sim, família, uau, né? muito Que bom. vai fazer com que a família desenvolva o respeito mútuo, porque vocês vão aprender isso, é uma forma de enriquecer o vocabulário das crianças, Sim. porque a gente sabe que as telas, né, as redes sociais, elas não vão fazer isso, mas esse tempo juntos tem esse poder, né? Então, Muito o bom. nosso intuito é que esse livro aí possa promover esse impacto, ser essa fonte, ser uma assim, semente para Sabe, várias coisas, para o né? relacionamento entre pais e filhos. Eu gosto muito daquele texto que diz, né? Nos últimos dias o Senhor vai, converter. na versão Converter no coração. da mensagem, fala assim, ensinar os pais a cuidar dos filhos e os filhos a olhar com respeito para os pais. Muito Eu bom. gosto muito dessa versão, né? E eu acho que quando a gente valoriza esse relacionamento com Jesus, a gente está cumprindo essa promessa, né? Sim, e no versículo seguinte, na verdade, vai falar assim: se o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Exatamente. Quer dizer, o mundo assim tão escuro, né? Que Deus poderia ficar irado. Sim. Mas o fato de haver essa conversão, né? De poder olhar para o seu filho, de olhar para tua casa, gente, Deus, ele livra, ele olha pra gente com misericórdia. Eu me Só lembrei por aqui. isso. É o que isso é a cura, né? A cura para a terra. Me lembrei aqui do testemunho da Fran, que era uma das mães que fazia parte lá da minha comunidade. E a Fran, quando ela me conheceu, e ela falava, Bruna, eu nunca tinha, né, cristã há tanto tempo, e eu não sabia dessa coisa de fazer devocional, e devocional com filho. E lá em Deus, casa... é impressionante como as pessoas não sabem. Né? É impressionante. E lá em casa, a gente era lida assim, muito. a nossa rotina era cada um no seu celular. Então, a minha filha adolescente já chegava, ficava no quarto, no celular dela. O meu filho era na televisão e de vez em quando no celular. Eu e meu marido também, cada um ali numa tela. A gente não tinha o hábito de fazer devocional e o nosso relacionamento estava cada vez mais distante. E olha que interessante o que aconteceu. A Fran começou a fazer o devocional com seus filhos, seguindo aí o meu conselho. 15 minutos todo dia vale mais que 1 hora de vez em quando. Eu repito isso com Muito bom, frequência, muito né? boa essa frase. E aí a Fran começou. Bruna, eu acreditei nisso e eu fui. E você não sabe, de repente, né? Depois de um tempo ela me procurou. Bruna, eu tô muito feliz. Minha filha decidiu se batizar na sala da minha casa. Olha, eu me emociono com isso, né? Ah, não. A Ruth viu isso porque uma adolescente, né? Que é a fase que a gente ouve falar, os adolescentes estão na fase da rebeldia. Mas aquela mãe alcançou o coração da sua filha, né? E eu acho que isso vale até para aquelas famílias que às vezes tem um filho já adolescente, outros menores. A mãe pode pedir ajuda, me ajuda aqui, eu quero falar dessa história pro seu irmão. Senta aqui comigo, faz um bolinho gostoso, né? Um lanchinho gostoso. Isso vai unir a família, né? Você falou sobre cada família ter um momento, né? Que acha que é melhor funciona. Pra nós, lá em casa, é à noite, né? A maioria funciona de manhã. Você vai ver, assim, o pessoal que
começa a fazer, acaba indo mais na manhã. Mas lá em casa é à noite, porque é o momento do silêncio. acalmando, O né? pessoal calma, Então, eu já depois do banho, depois que já encheram a pancinha, Já é preparando até já pra vai. dormir, né? Vou preparando. Então, antes de dormir, a gente faz a devocional, assim. E é muito. E quais outras dicas você daria, Ruth? Achei bem legal essa livre. de preparar tudo, não ver Sim. com muita expectativa. O que mais você falaria? É ambiente livre de distrações. Ok, Né? também. Assim, como ela falou, assim, eu costumo fazer isso com as crianças da igreja, né? Mas lá em casa, não. Lá em casa eu deixo eles... E eu obrigo eles a fazer. Vão ficar quietos mesmo. Mas lápis e papel. Eu gosto Também, muito de usar com os meus filhos a Bíblia mesmo, integral. Só que eu acho muito legal, uma coisa que funcionou bem com as minhas crianças, é a Bíblia na versão, naquela anote, um espaço para nossa. Hoje em dia tem até, e eu decidi lá em casa, né, quando a gente começou a usar anote, um pouquinho antes até, de fazer das Bíblias das crianças um memorial. Que legal. Então, essa Bíblia aqui vai ser um memorial, de que quando eu tinha 4 aninhos, eu já me relacionava com Jesus. Olha que eu não sabia nem desenhar direito, mas eu estava ali. Então, a minha sugestão para eles é, enquanto a mamãe lê a Bíblia, lê o livro, vocês vão desenhar na Bíblia, né? E é tão interessante que quando a gente começou a usar a Note, eu acho que eu tinha um de 4 anos e um de 6 anos, mais ou menos. E o meu de 2 chorava. Eu quero uma. E às vezes a gente pensava, vou dar uma Bíblia de R$150 para criança, né? E aí o meu marido, não, nós vamos dar. Ele vai cuidar. E foi tão interessante quanto que aquilo marcou ele, muito assim, bom. Né? E ele chorou, ele falou, é a minha Bíblia. E até hoje ele tem isso com muito orgulho. Eu tinha 2 aninhos e eu ganhei a Bíblia, né? Então, desenhar também é uma forma de fazer a criança se concentrar. Então, né? tirar distrações do ambiente. Distrações assim, do ambiente. Né? Legal. E eu acho que esse preparo para mim, saber onde é que se encaixa melhor, né, pra sua família, né? Entendi. Para mim, esse encaixe à noite é bom, exatamente isso que ela falou, sobre, né, eles terem comida, já tomaram um banho, eles já estão mais calmos. Isso é bem pegar um horário que a criança tá no pique, assim, chegou da escola, bora fazer devocional, não vai dar certo. Entendeu?